Olá, pessoas! Como é que vocês estão por aí? Espero que estejam todas muito bem. Aqui também, graças a Deus, estamos todos muito bem, tá bom? Vamos aí ao material dessa peça linda para essa videoaula hoje. Então, vocês já viram ela. É uma peça borro, estilo borro, só que ela é circular, tá? Então, ela tem algumas peculiaridades, a gente trabalha só com ponto baixo centrado nela, mas ela é uma peça com zíper, tá? Então, você tem um acabamento aí diferente, você tem o aumento dela, que é feito de uma maneira bem trabalhada para que não perca o desenho circular, porque eu acho que quem trabalha, e a maioria que eu percebo das pessoas que me seguem e de trabalhos que eu vejo por aí, esse desenho circular acaba ficando hexagonal e, sei lá, puxa uma ponta mais uma. E aí eu vou explicar por que que isso acontece e por que que não vai acontecer nessa peça aqui com você, tá bom? Já adiantando que isso é um curso para quem já faz crochê, não é um curso para iniciantes. Então, assim, é de intermediário para avançado, tá bom? E estarei aí disponível para qualquer dúvida. Vocês podem falar comigo pelo direct, pelo WhatsApp, aqui mesmo pelo YouTube. Lembrando que essa videoaula, você fez aquisição ela em uma das nossas duas formas, ou seja, ou você comprou só o curso online, ou você comprou o nosso kit. Então, se você comprou o nosso kit, você tá com todos os acessórios aí na sua mão, inclusive o forro, que já tá prontinho, você só vai ter que colocar aí na peça, tá bom? E se você adquiriu a nossa videoaula, você já tá com seu acesso liberado, só que essas aulas, elas são privadas, então, assim, você só tem acesso a ela a quem comprou o curso de mim, me passou o e-mail e eu libero o acesso aí através do YouTube, tá? Então, qualquer outra pessoa que queira procurar esse curso não vai estar disponível, tá bom, gente? Porque quem me acompanha lá no YouTube sabe que eu tenho outros cursos lá disponíveis, os que estão disponíveis, a gente não faz a venda do curso, a gente disponibiliza videoaula, por exemplo, para iniciantes e tudo mais, mas a gente está iniciando uns outros projetos, que é de mentoria, para que a gente possa acompanhar a sua evolução, para que a gente possa também dar dicas aí de como iniciar o seu negócio através do crochê, tá bom? Tem dicas muito bacanas, quais são os materiais principais, como é que você tem que pensar, como que você iniciar, mas isso é uma outra história. Eu só tô adiantando para que vocês continuem aí nos acompanhando, para poder não perder nada, tá bom? Bom, gente, eu já avisei para vocês que a gente pode trabalhar com essa bolsa com fio de malha, com fio náutico, sendo ele polipropileno ou poliéster, tá bom? Então, qualquer fio náutico ou fio de malha. Só que assim, a técnica para fio de malha pode ser até a mesma, mas não é o nosso objetivo aqui. Então, eu te recomendo o seguinte: opte pelo fio náutico, seja ele de polipropileno ou poliéster, tá bom? Porque pode ser que no fio de malha o seu trabalho não desenvolva tão bem quanto vai ocorrer aqui na nossa videoaula, tá bom? Então, opte por esses dois fios. O fio em poliéster, como vocês já sabem, ele é um fio mais flexível, ele é um fio mais gostoso de se trabalhar, porém, ele tem um pouco mais de flexibilidade, tá bom? O fio náutico em polipropileno é um fio mais rígido, que também cabe muito bem para esse trabalho, para essa peça. Só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho no início da nossa carreira, porque os pontos ficam um pouco mais justos, porque a gente já começa com aumento, e isso pode dar um pouco de trabalho. Mas assim, insista, vá, continue, não tem problema, que dá pra fazer tranquilamente, tá bom? Olha, a gente vai usar aqui o nosso fio náutico em poliéster, tá bom? Que mais? Vou usar aqui, já vou fazer a demonstração pra vocês, um isqueiro, porque é ele que eu uso pra fazer um arremate, tá bom? O acabamento nas peças. Eu vou aumentar aqui um pouco para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu passo ele muito rapidamente e vou apertando assim, ó, tá? Tomando muito cuidado para não deixar o calor aqui intenso, porque senão ele deixa a peça preta, tá bom? Então, eu passo assim e vou apertando com a mão pra gente não perder esse fio, ele não vir depois a soltar, tá bom? Então, eu acho que o isqueiro, tem gente que usa aqueles mini maçarico e tudo mais. Gente, eu não me adaptei com nada mais disso. Então, para mim, o isqueiro, para mim, foi o que melhor se adaptou a fazer esses tipos de arremate e acabamento, tá bom? O que mais nós iremos usar? O marcador,
sempre, tenha sempre um marcador em mãos. Pode ser esse daqui? Pode. Pode ser um grampo? Pode. Pode ser um fio? Pode. Eu gosto do grampo, porque eu já usei bastante também, porque a gente vai pra tudo quanto é lugar, às vezes esquece. Eu boto um grampo de cabelo, tá? Ou esse daqui, tranquilinho de plástico, tá certo? Uma tesoura pra fazer os arremates, uma fita métrica, uma agulha número 5.0, tá? De acordo com a descrição aí, pra um fio náutico em poliéster número 4, tá bom, gente? Aqui, dificilmente você vai ver eu trabalhar com outro número. Então, é 4, normalmente, são os trabalhos que vocês vão acompanhar aí. E 2 meias argolas, tá bom, gente? Ó, que a gente vai usar aí pra colocação das nossas alças removíveis, tá? Gente, deixa eu explicar uma coisinha a respeito da nossa fita métrica e qual o motivo. Ah, Vanessa, você não tem aí o aumento certinho? Tenho, vocês vão acompanhar. A questão é que algumas pessoas têm um pouco mais de pressão no punho, nos dedos, e o ponto fica muito justo. Outras nem tanto e o ponto fica muito largo. E o que vai acontecer? A mesma quantidade de aumento de número que eu uso para quem tem mais pressão na mão e para aquela que tem uma pressão um pouco menos pressão na mão, vai dar diferença no tamanho no final. Então, para que isso daí fique bem ajustado, a gente vai medir a peça aqui, tá? Porque essa peça tem em torno de 20 a 22 centímetros, tá? Normalmente, ela tem esses 20 centímetros, ó, de diâmetro, tá bom? De uma ponta a outra. E aí, a gente tendo a medida, fica mais fácil de vocês saberem se vocês têm que reduzir, às vezes, uma carreira ou aumentar, entendeu? Porque se você tiver um ponto muito largo, o que pra mim, dentro das carreiras que eu faço, vai dar os 20 centímetros, pra você pode ser que dê 25. E aí, você tem que reduzir esses pontos, ok? Então, é pra isso que a gente faz uso da fita métrica, tá bom? E aí, depois também, pra gente ter uma ideia de como vai funcionar a circunferência da peça, gente, porque circunferência é isso aqui, tá? Todo ao redor da bolsa. Por quê? Porque na hora de colocar o forro, também a gente tem que ter uma ideia de quanto vai ter nesse diâmetro, tá bom? A altura, que tem mais ou menos uns 10 centímetros, tá? 8 a 10 centímetros dessa borro. E o diâmetro, gente, diâmetro é isso aqui, tá? É de uma ponta a outra, então não vai mudar. É de uma ponta a outra. Isso aqui é o diâmetro, tá bom? Então, vamos lá, iniciar o nosso trabalho. Essa cor aqui tá muito bonita. É uma cor meio nude, olha. Então, eu acho que vai dar pra vocês visualizarem bastante aí. Vai ficar bem clarinho, tá? Então, a gente vai iniciar aqui com o nosso famoso círculo mágico. Pra quem já conhece aí, sabe que eu sempre inicio os meus trabalhos com o círculo mágico. E a gente já inicia aqui com o nosso primeiro ponto. Gente, essa primeira carreira, deixa ela bem larguinha, tá? Porque aqui a gente inicia os nossos aumentos, tá? Se tiver muito justo, é muito difícil, tá? Então, a gente já tem o primeiro ponto, a gente vai fazer mais 5. Então, 2, 3, mais 5 não, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4... 5 e fechou. Porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Não, mais um, gente, peraí. Contei errado. Tá? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, contando com esse primeiro que nós fizemos aqui, 6, tá? Então, o primeiro que nós fizemos lá pra fechar o círculo, que já conta como um ponto, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, tá? Deixa eu virar aqui, que ele começa a enrolar aqui. Pronto. Resolvido. E aí, agora a gente ajusta, tá? Ajusta aí o máximo que você puder. Como esse é um fio em poliéster, ele é bem flexível, parece um elastiquinho, gente. Delícia de trabalhar com ele. Ó, aqui, eu vou colocar... Não, agora não. Aqui, a gente deu uma fechada, a gente não vai esconder aqui esse ponto inicial, depois eu vou explicar pra vocês. Porque na medida que a gente vai aumentar aqui essa carreira, esse meio ele abre.
Então, a gente precisa estar com ele solto aqui pra gente novamente puxar e ajustar pra iniciar e depois fazer o arremate, tá bom? Ó, reparem quantos pontos nós temos aqui. Ó, tá bem escondidinho, que é aquele início. 2, 3, 4, 5 e o sexto, que tá aqui atrás. Gente, ó, aqui pela parte de trás é que vocês vão perceber certinho quais são a quantidade de pontos que nós temos aqui, tá bom? Então, tá vendo esse aqui que tá escondidinho? A gente vem aqui, ó, solta ele um pouquinho, porque a gente vai vir com a agulha aqui no meio, gente, ó, tá vendo que tem aqui, ó, que dá um ponto certinho. E aqui nós temos aqui 2 fios, olha, quando você abre ele ali no meio, vocês percebem que tem 2 fios, olha, 2 fios, tá vendo? A gente vai entrar com a agulha aqui no meio desses 2 fios, no meio. Vai sair lá na frente, no meio também. E aí, sabe aquele fio que a gente deixou ali? Né? Que é do novelo, tá? A gente vem e encaixa ele aqui na agulha, que a gente vai levar ele lá pra trás, tá bom? A gente dá uma ajustadinha, leva ele lá pra trás, ó. Essa parte chata. Eu gosto muito de vir aqui e colocar um marcador pra poder ajustar, ó, tá vendo? E não perder o fio, tá? Por mais que tem que ter, não pode ficar apertado, a gente também não pode deixar ele muito largo, tá? Senão fica aparecendo, porque a gente faz uma emenda invisível. Como a gente vai trabalhar aqui só com ponto baixo centrado, a emenda necessariamente precisa ser invisível. Então, você tem que tomar muito cuidado aqui na hora de passar de uma carreira para outra, para isso não aparecer no trabalho e deixar o seu trabalho não muito bacana, né? Então, a gente prefere aquele trabalho que você não consegue perceber onde tá a emenda, tá? Aí, a gente vem agora pela frente e vai pegar o fio do novelo, ó, e vai passar aqui pra frente, tá bom? Prontinho, ó. Perceba que como o marcador tá aqui, o meu fio não escapa, tá? Por isso que eu tenho o hábito de usar muito o marcador aqui na hora de fechar a carreira, tá? Então, aqui nós já fizemos o primeiro ponto. Então, assim, ó, a agulha fica entre esses dois, a gente vai pegar o fio do novelo e passar entre eles e trazer aqui pra frente. Pronto. Temos o nosso primeiro ponto aqui, tá certo? E agora, a gente vai fazer aumento em cada um desses pontos baixos. Então, a gente fez um, a gente vai pro segundo. No mesmo lugar, olha. Ele entrou no mesmo lugar. Ó. Tá? E a gente faz mais um ponto. Então, nós temos 2. Aqui a mesma coisa, olha. A gente pega aqui na frente, sempre olha lá atrás pra ver se ele saiu no meio do fio. Ó, tá vendo que ele não saiu? Ele tem que sair aqui, ó. Ó, agora sim. Agora ele tá no meio. Aí, eu venho, pego o fio do novelo, trago pra frente e já faço um ponto baixo. Novamente, aqui dentro, eu faço isso, tá? São 2 pontos baixos no ponto de baixo inferior. Olha, entrou certinho, olha. Na medida que o trabalho foi evoluindo, vocês percebem que vai entrando facinho aqui. Vocês nem precisam ficar conferindo lá atrás, tá? Mas, na dúvida, confiram lá atrás, olha. Que ele tem que estar bem centrado, tá? Aqui também, ó, entrou. E aqui eu faço mais 2. Certo? Aqui a mesma coisa, ó. Conforme você vai finalizando, ele vai ficando mais apertado. Ele tem que ficar bem de olho, ó. Então, aí você traz. Esse início é meio chato mesmo, gente. Você vai perceber aí que ficou meio ruim de trabalhar. Mas não tem problema, tá? Ó, repare. E aqui, ó, no último, é onde mais dá um trabalho. Eu até aperto os dentes, ó. Entrou, mas dá um trabalhinho. E eu faço mais um. Quer dizer, mais um não. Faço um. Faço o nosso último. Tá? Ó. Percebam que o meio já abriu? Olha aqui. Porque a gente vai fazendo um aumento, ele vai abrindo. E aí, depois a gente vem aqui, ó. Ó. Dá outra ajustada, fechou. Pronto.
Porque o ideal, ele tá bem fechadinho, ele fica essa estrelinha aqui no meio, tá vendo? Pra não aparecer o forro, né, gente? Que depois a gente vai colocar um forro, não é legal aparecer, tá bom? Ó, fechou aqui. Ficou com esse ponto. Vamos contar? Porque a gente não iniciou com 6 pontos baixos. Então, se a gente fez 2 em cada um dos pontos baixos de base, tem 12, certo? Então, a gente sempre conta aqui esse primeirinho. Tá vendo, ó? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? É isso aí. Então, tá certinho aqui de carreira. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Reparem, olha, que sempre fica os gominhos aqui. A gente tem um gominho aqui super escondido, tá vendo? Mas ele está aqui, tá? Escondido, mas tá. Então, eu venho aqui por trás. Eu gosto de fazer meio que assim, gente, porque assim... Vou pegar aqui na frente primeiro. Qualquer coisa, vem pela frente, abre ele ali atrás. Ó. Que fica mais fácil, tá? Ó, agora eu venho aqui atrás, pego o fio aqui do novelo, e vou passar lá pra trás, tá bom? Que agora a gente tá indo aí pra nossa terceira carreira. A primeira foi de 6 pontos baixos, a segunda foi de ponto alto duplo, foi de aumento, né? Que ficou 12, e a gente vai agora nessa terceira carreira, que também vai ser de aumento, com 2 em 2, pra totalizar 24 pontos baixos, tá bom? Então, aqui, ó, a gente segura aqui de novo, entra aqui na frente novamente, passa o fio do novelo aqui pra frente, e ajusto aqui, certo? Ó, fica os 2 fios, a gente vai pegar aqui o fio do novelo e passar aqui pra frente. Vamos fazer mais um ponto baixo aqui. Lembra que tem que ser duplo, porque a gente tá no aumento ainda inicial. Então, nós já temos 2 aqui. Aí, aqui nós temos o próximo, olha, gente. Percebam que é esse aqui, ó. Na frente tá difícil de enxergar ele, certo? Mas repare lá atrás e você vai perceber que tá aqui, ó. Tá? Ele tá bem aqui no meio. E, ó, saiu certinho. E a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos também, ó, tá? Então, aqui eu tenho, já tenho 4, né? E a gente vai fazer aumento com 2 pontos baixos sobre cada ponto de baixo de base, tá bom? Ó, eu vou terminar aqui, eu vou fazer só mais uma para vocês terem uma ideia, e aí eu volto aqui no final, totalizando 24 pontos baixos. Olha, reparem, gente, que ela sai bem aqui no meio, ó. Ó, tá? E aí, depois a outra a gente faz no mesmo lugar, ó. Vou terminar aqui e já volto com vocês, tá bom? Bom, voltamos aqui, gente, olha. Aqui a gente já fez os nossos aumentos iniciais. Então, vamos contar? Precisa que tenha os 24 aqui, tá? Um aqui, que é essa primeira aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Aqui a gente novamente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Vamos passar aqui, ó. Pegar aqui, que de vez em quando tem que ajustar, porque foge o fio, tá vendo? A gente vem aqui por trás, ó, no nosso primeiro pontinho. A gente vai encerrar essa carreira. Ó. Tá? Vem aqui, ó. Puxa aqui um pouquinho. E aí, a gente vai vir com esse fio aqui do novelo na frente, tá? Coloca o arremate aqui pra gente não ter problema. Remate, marcador. E a gente vem aqui na frente e vai puxar o fio do novelo, tá certo? Ó. Olha, quase escapa, percebam? O marcador ajuda a segurar. Então, por isso que eu sempre faço uso do marcador. Porque aqui nesta carreira agora, gente, ó, a gente não terá aumento,
tá? A gente vai fazer aqui o ponto baixo, em cima de cada ponto baixo de base, e vai manter os 24 pontos baixos aqui, tá bom? A gente vai fazer isso porque, gente, ó, sempre também olhando aqui, gente, sempre com esse cuidado aqui de olhar se tá passando exatamente no meio do ponto, que é centrado. Qual que é o cuidado que a gente precisa ter aqui exatamente na hora da gente fazer esses aumentos? Todo intervalo de um aumento para outro, por exemplo, a gente fez aumento aqui, certo? Sempre em todos os pontos. Aqui ele deu uma enroscada, peraí. Ó, tá passando fora, pronto. E aí, quando a gente faz um aumento, a gente sempre vai fazer uma carreira sem aumento. É exatamente essa carreira sem aumento é que dá o ajuste necessário para a forma circular da peça, gente, tá? É exatamente essa carreira de sem aumento que vai dar o ajuste e vai manter ela redonda, tá? Depois eu vou explicar na próxima, que a gente começa com um solteiro e um casado, lembra? Quem já conhece meu curso já sabe que eu falo assim. Um solteiro, um casado, solteiro, um casado. Quer dizer que eu tô fazendo um ponto sem aumento e o outro com aumento, tá? Então, fica um solteiro, um casado, solteiro, um casado. E aí, vocês vão perceber, se a gente não fizer esse intervalo sem aumento entre uma carreira de aumento e a outra, ela começa a ficar com ponta. O que dá o ajuste pro trabalho, dica que vocês podem usar para um monte de outros trabalhos, gente. Façam o intervalo sem aumento, tá? Se vocês não quiserem uma peça que é hexagonal, sei lá, nem sei mais as formas, gente. Só sei que o que acontece? Se você vai fazendo os aumentos direto, ela vai ficando assim, ó. E não é o ideal. Tem peças assim? Tem, mas eu tô fazendo uma peça circular, tá? Eu vou mostrar pra vocês, pra quem depois me acompanha aí, lá no meu perfil, no Insta, e toda a diferença de uma peça para outra quando a gente deixa de fazer esse intervalo sem aumento, tá bom? Ó, eu vou aqui continuar, tá? A gente vai fazer essa carreira sem aumento, vão totalizar, vão manter os 24 pontos e eu volto aqui com vocês, que aí a gente vai começar aqueles aumentos de casado e solteiro, tá bom? Já volto. Bom, voltamos aqui. Aqui a gente já fez seu aumento, mantivemos aí os 24 pontos. Aqui a gente vai fechar novamente daquele mesmo jeito. A gente vem aqui atrás, tá? Pega o fiozinho aqui do novelo. Passa aqui pra gente. Gente, o fio tá perdido aqui, mas depois a gente faz esse acabamento, a gente ajusta aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Não tem problema nenhum. Até porque a gente realiza essa peça em 2 etapas, tá bom? E aí, vocês vão perceber por quê. Bom, vamos colocar aqui. Pra gente ajustar certinho aqui, ó. Que aqui a gente já começa a ter que fazer bem ajustadinho, tá? Vamos aqui trazer o nosso fio do novelho pra frente. Ajustado. E aqui a gente vai para os nossas sequências de aumento, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto, ok? Então, a gente tem um solteiro. No próximo, a gente vai fazer o casado, tá? Que é aqueles 2 pontos altos em cima de um ponto baixo de base. Então, a gente tem um solteiro e um casado. Aqui, um solteiro e um casado. Gente, vocês percebem que eu nem tô olhando mais lá atrás, porque agora eu começo a sentir se ele tá passando no meio do ponto ou não. Mas se você não tem muita experiência aqui, ó, sempre vem aqui, olhe. Repare, tá? Se ele tá passando exatamente dentro do ponto, porque é só assim que ele vai ficar assim, ó, centrado, tá bom? Então, a gente tem um solteiro, aqui a gente novamente faz o casado, ok? E aqui o solteiro. Gente, uma dica infalível, para ver se você não se perdeu, é que se você começou aqui com solteiro, você vai terminar com casado. Se você iniciou aqui com casado, você vai terminar com solteiro a carreira, tá? Nunca termina da mesma maneira, não importa se tem um número par ou um número ímpar, tá? Se inicia com solteiro, vai terminar com casado. Se iniciar como casado, vai terminar como solteiro, tá bom? Isso é uma maneira de vocês verem se tá tudo caminhando.
Ficou na dúvida, chegou aqui no final, por exemplo, a gente não iniciou com solteiro, chegou no final, deu solteiro, certamente vocês pecaram ou colocaram ponto baixo a mais ou a menos aqui. Então, você vai ter que olhar a carreira e ver se tá certinho. Solteiro, casado, solteiro, casado, solteiro, casado. Tem que voltar. Senão, não vai dar certo, gente. Tá? Tem que estar muito atento a isso. Então, assim, eu vou terminar essa daqui e já volto aqui com vocês, já falando a quantidade de ponto que é necessário a gente acabar esse trabalho, tá bom? Bom, gente, terminamos aqui esse primeiro aumento não, né? Já vai pro terceiro aumento, tá? Mas que a gente intercalou. Então, a gente fez um solteiro, um casado, totalizou aqui 36 pontos baixos, tá bom, minha gente? E agora, a gente não fez o aumento? A nossa próxima carreira, que a gente também faz aquele mesmo fechamento, tá? Para iniciar a próxima carreira, a gente não faz aumento, a gente mantém os 36 pontos, tá? Mantém os 36 pontos, e é isso que vai sempre manter essa dinâmica aí do circular, tá bom, gente? Ó, passando aqui bonitinho. E, ó, iniciando a nossa próxima carreira com só ponto baixo, em cima de ponto baixo, de base, mantendo aí os nossos 36 pontos baixos, tá bom, gente? Tá, ó, sempre só o ponto baixo, tá certo? Eu vou terminar aqui e já volto. Gente, eu fico naquela já volto, parece que vai entrar propaganda, mas não é. É porque eu dou pausa aqui no vídeo pra depois iniciar, pra não ficar aquele vídeo chato esperando eu terminar a carreira toda aqui, né, gente? Não dá. Porque aí você já pegou, já vi ter que ficar esperando eu terminar? Não rola, né? Então, eu dou uma pausa no vídeo, termino aqui e volto com vocês, tá bom? Bom, gente, voltando aqui, mantivemos aí os nossos 36 pontos com uma carreira sem aumento, tá? E aqui a gente vai para nossa próxima carreira, sétima já. Olha, tá vendo como é rapidinho, gente? É que a gente vai fazendo o vídeo aqui, tem que detalhar. Mas na hora que você pegar o jeito, é muito rápido fazer esse trabalho. Olha, vocês conseguem fazer até 2 ou 3 bolsas por dia, dependendo da sua carga horária. Vai por mim, tá bom? E é uma bolsa muito querida por quem gosta desses trabalhos. O que vai diferenciar você aí são será as qualidades dos acessórios, tá bom? E qualquer outra criatividade que você tiver. Você pode colocar um tassel lateral. Você pode ter um monte de coisa para ser feita nessa peça, tá bom? Ó, vamos puxar aqui pra gente iniciar aqui a nossa sétima carreira, que será agora com o aumento, certo? Ó, tá? Então, aqui a gente começa com o nosso primeiro ponto. Eu sempre inicio com solteiro, gente, porque a vida é assim, né? A gente não nasce solteiro depois que a gente casa, tá bom? E aí, quando a gente casa, né? A gente termina casado, é assim que tem que ser. Não que necessariamente é nessa ordem, gente, mas ninguém casa pensando em separar, né? Então, por isso que eu gosto de iniciar aí com solteiro, pra gente manter essa dinâmica, porque eu também quero me manter aqui casada, tá bom? Então, a gente começa aqui com solteiro, vai terminar casada, né? Então, a gente vai aqui para mais um. Lembra que no nosso aumento a gente fez um solteiro, um casado? E aqui serão o quê? 2 solteiros, tá bom? Porque aí a gente aumenta gradativamente. E aqui a gente vai pro casado, tá? Então, é o que eu falei, sempre que iniciarmos com solteiro, não importa se vai ter 4, 5 solteiros, que é assim que a gente vai fazer no aumento. No final, a gente termina com casado, tá? Então, a gente faz aqui 2 solteiros, um casado, aqui. Um solteiro, 2 solteiros, um casado, tá? Um solteiro, um solteiro. Aqui é um casado, tá? Gente, eu não tô passando mais aqui pra vocês sempre ficarem olhando aqui atrás, porque eu já falei isso desde o início, não tem porquê, né? A gente colocar mais tempo no vídeo pra isso, tá?
E aqui você já começa a perceber se ela tá passando ou não, então eu não fico mais olhando, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira com 2 solteiros e 1 casado. Aí, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, voltamos aqui e nós finalizamos aqui com 48 pontos, tá bom, gente? Depois, só confirmar isso, tá certinho os 48 pontos de vocês, tá? Ó, reparem que aqui a gente fez 2 solteiros, 1 casado, 2 solteiros, 1 casado. Encerramos com 48. E agora, nós vamos para nossa carreira sem aumento. Mantendo aí os nossos 48 pontos. Para manter o nosso trabalho circular, né, gente? Não podemos esquecer disso. Ó, ajusta aqui certinho. A gente adora trabalhar com marcador. Que me ajusta a peça aqui do jeito que eu quero, tá? A gente passa aqui novamente. E maravilha, tá? E aqui a gente vai para nossa próxima carreira sem aumento algum, mantendo os nossos 48 pontos, tá certo, gente? Essa daqui é a nossa 8ª carreira, tá bom? Volto aqui na hora que tiver terminado. Bom, gente, aqui, olha, terminamos, tá? A nossa carreira aqui sem aumento, mantendo aqui os nossos 48 pontos. E agora, a gente vai para nossa última carreira de aumento. Última, gente, tô doida. Calma, tem mais algumas, tá? A gente vai para a próxima, tá? Vou fazer aqui, vou fechar aqui. A gente vai entrar aqui. Vou... Ó, vamos aqui, passar. Gente, de praxe, sempre assim. Segura aqui, ó. Pego o fio do novelo, passo aqui pra frente e a gente vai pra nossa próxima carreira de aumento, que é... A gente começa aqui nosso primeiro. Nós fizemos a última, não foi com 2 solteiros? Então, aqui a gente já vai pra 3 solteiros, gente, olha. 2, 3. 3 solteiros e 1 casado. Olha aqui, 3 solteiros... E 1 casado, gente. Então, é isso aqui, ó. A gente vai fazer a carreira toda de 3 solteiros e 1 casado. E aí, a gente volta aqui pra fazer aquela carreira sem aumento. E aí, a gente vai vendo a medida. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai vendo a medida, porque pode ser que dê alterações aí no seu trabalho, tá bom? Bom, gente, voltando aqui, ó. Nós fizemos essa outra carreira de aumento com 3 solteiros e 1 aumento. Totalizou aí 60 pontos nesta carreira. E agora, a gente vai para a próxima carreira, tá? Que não terá aumento algum. Então, a gente vai manter os 60 pontos. Na hora que a gente terminar esta carreira, aí a gente vem medir aqui, ó. Vou até dar uma ideia aqui, ó. Peraí, vamos ver o diâmetro. Ó, vamos colocar mais 1 centímetro. Então, a gente já tem 16 aqui, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira sem aumento. E vamos ter esses 16. Então, a gente vai ter que fazer, provavelmente, aí mais uns 2 aumentos, tá? Pra poder chegar aqui em 20 centímetros, tá certo? Mas aí, eu volto aqui com vocês. Vamos fazer essa carreira agora sem aumento, mantendo aí os 60 pontos. E a gente volta, que eu acredito aí que nós tenhamos aí pelo menos mais uns 2 aumentos, tá bom? Gente, voltamos aqui, ó, finalizamos essa carreira aqui sem aumento. Percebam que não deu o tamanho ainda que a gente precisa, ó, praticamente 15. Então, possivelmente a gente vai precisar aqui de mais 2 aumentos e, por consequência, 4 carreiras, né? Porque no intervalo de um aumento e outro, a gente tem uma carreira sem aumento. Então, nós teremos aqui mais 2 aumentos e 2 carreiras sem aumento. Então... né? Serão mais 4 carreiras aí. Então, já tá acabando essa primeira parte nossa.
Gente, vocês percebam, olha, que a gente vai acompanhando. Eu fiz dessa maneira, eu já tenho a receita, mas eu fiz aqui pra gente ter uma ideia do tamanho, da quantidade de aumentos que a gente vai precisar, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, pro nosso próximo aumento. O nosso último aumento foi com 3 solteiros e um casado, né? Então, a gente agora vai para 4 solteiros e um casado. Correto? Deixa eu ver aqui que entrou no lado errado. Ó. Tô falando, gente, de vez em quando aparecem uns barulhos aí de fundo, de moto. Acontece, né? Domingo é mais silencioso. Tô gravando esse vídeo num domingo. É mais silencioso, mas acontece esses sons aí, né? Ó. Então, a gente vem aqui, puxa pra dentro aqui. E a gente vai pro nosso próximo aumento, que será de 4 solteiros, né? Então, a gente já fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente faz um aumento aqui, ok? 1, 2, 3, 4 solteiro, e a gente vai para o aumento com um casado, certo? Ó, 2 no mesmo ponto de base. Ó, gente, ó como ela vai aumentando certinho e não vai tendo as pontas. Olha, fica circular o trabalho, olha. Ó. Perfeito, né? Então, a gente vai terminar essa carreira aqui. Aí, a gente vai fazer a próxima sem aumento. E eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, voltando aqui, gente, ó, nós já fizemos aumentos com 4 solteiros e um casado. Totalizando aqui 72 pontos, tá? Depois fica aí certinha a carreira pra vocês. E se vocês quiserem fazer aumento, fazer a redução, dependendo da pressão que vocês fazem aí na mão pra poder fechar as carreiras, vocês vão entender já como isso faz, né? É só a gente ir usando a fita métrica pra ver de fato aí a medida que a gente vai ter. Então, a próxima carreira nossa vai ser sem o aumento, tá? Mantendo aí os 72 pontos. E aí, a gente mede mais uma vez e muito possivelmente a gente vai pro nosso último aumento, tá bom? Bom, gente, voltamos aqui, fizemos essa carreira aqui sem o aumento. Agora, a gente vai medir, ó, 18, ó, deixa eu ver mais pra cá. 18 centímetros. Então, a gente quer chegar em 20, ok? Então, a gente vai fazer o nosso último aumento com 5 solteiros e um casado. Depois, a gente encerra a carreira com aquele sem aumento, né? Então, assim, ó, a gente vai aqui pra última. Vamos começar aqui, que é o nosso último aumento. Tá vendo que esse trabalho aqui já tá finalizando. Gente, vocês vão ver como é fácil, muito gostoso de fazer. E aí, dá pra vocês tirarem várias ideias com esse projeto aqui inicial. E dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer com zíper, que nem a gente vai fazer aqui, dá pra fazer sem zíper. E aí, eu vou só dando as ideias aqui pra vocês trabalharem a criatividade de vocês, tá bom, gente? Eu penso o seguinte, toda videoaula que a gente adquire, a gente faz ali um projeto que já tá ali construído e tudo mais, mas a sua criatividade vai deixar você fluir para outros trabalhos aí, tá bom? Ó, vamos aqui iniciar o nosso primeiro ponto baixo. E a gente vai fazer mais 4, ok? Ó, 3, 4 e 5, ok? Ó, 5 solteiros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 solteiros e um casado, que é o aumento, tá? De casa aumenta a família, né? E aqui, mais 5, tá? Gente, vou finalizar aqui esse nosso último aumento e depois eu já volto aqui com a última carreira nossa já pronta, tá? Porque aí é só você fazer a continuação ali sem o aumento. Aí eu volto já com essa peça pronta pra nós fazermos aí a subida e aí começar a encerrar esse nosso primeiro trabalho aqui, tá bom?
Aí eu já falo pra vocês como é que a gente vai, a quantidade de pontos que a gente vai encerrar aí a nossa última carreira pra começar a subida, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, voltando aqui, terminamos, vamos ver o tamanho, tá? Que agora a gente chegou no diâmetro que precisávamos, tá vendo, ó? 21,5, 20, porque depois a gente vai fazer a subida, e ele fica exatamente com os 20 centímetros aqui de diâmetro, tá? Então, a gente teve aí alguns aumentos até o final dos 5 solteiros e 1 casado, que aí totaliza 84 pontos baixos aqui no final, tá? Então, a gente fez o aumento aqui nessa carreira com 5 solteiros e 1 casado. Fomos para a última carreira, que é a 14ª. Barulho de moto, gente. Passou. Fomos para a última carreira, que é a 14ª carreira, sem aumento algum, mantendo os 84 pontos, tá? E aqui a gente encerra essa nossa primeira parte, que é desse círculo, ó. Percebam, deixa eu aqui distanciar, ó. Percebam que ficou um círculo certinho. E aí, a gente tem aqui toda essa borda bem acabada. E agora, a gente vai pra subida, tá bom? Pra vocês verem como é que é essa subida nossa aqui, que deixa um acabamento bacana. E depois, a gente vai pras outras finalizações, que é a união, que são 2 partes, tá? A gente vai fazer 2 partes. Mas depois, a gente entra nesses detalhes aqui, tá bom? Fique atento aí pro nosso próximo. Vamos lá para nossa subida da lateral, tá? A gente finalizou aqui, como vocês repararam no nosso outro vídeo, com 84 pontos, tá? Aqui, o que que a gente vai fazer para fazer a subida? A gente precisa fazer aquele acabamento aqui, ó, de ponto baixíssimo ao redor, para que assim a gente possa fazer a subida lateral, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. A gente acabou, ficou aqui em 84 pontos. A gente vai, tá vendo que essa é a frente, atrás vocês percebam que aqui tem a emenda, do lado de trás vocês conseguem, aqui na frente vocês não vão ver. A gente tem essa emenda, a gente deixa o fio aqui um tanto quanto curtinho, tá? E a gente vai entrar aqui, ó, tá vendo? Ó, bem no meinho aqui, ó. E vamos puxar o fio pra cá, porque aí... O que que nós vamos fazer? O acabamento, ó. Então, aqui ficou certinho. Puxamos aqui o fio do acabamento. E aqui, ó, a gente já vai iniciar com a puxada pra gente fazer esse ponto baixíssimo, que é uma carreirinha que a gente vai fazer aqui pra dar acabamento pra fazer a subida, tá bom? Ó, a gente vem aqui e puxa, tá? Para quem tiver dificuldade depois de saber onde foi que acabou e tudo, coloca o marcador aqui, ó. Primeiro, a gente já fechou aqui esse ponto baixíssimo aqui. É quase uma correntinha, gente. Só que é o acabamento, ó. Repare. Por que que ela tem que estar aqui pra cá? A gente tem que trabalhar nas costas do projeto. Porque depois a gente vai virar novamente pra fazer a subida, né? E aí fica assim a parte interna aqui. Ó, a gente passa aqui certinho. Percorre toda a volta do trabalho, vendo? Façam isso por todo o círculo e a gente volta aqui já já para fazer a subida mesmo. Bom, gente, olha aqui, ó, percebam, ó, aqui a gente faz esse acabamento para poder fazer a subida, tá vendo? Que a gente vai trabalhar dentro destas correntes aqui, ó, para ir subindo a lateral, tá? A gente finalizou aqui, fizemos o trabalho todo em volta. Lembra daquele fiozinho aqui perdido, gente? Eu já gosto de vir e fazer o acabamento aqui, ó. Ficou ruim. Gente, minha unha cresceu. Eu não tô querendo cortar, porque eu tô achando ela tão bonita, mas eu tenho muita dificuldade de trabalhar com unha comprida. Bastante, gente. Me admiro quem consegue aquelas unhonas. Isso aqui é o máximo que eu deixo, ó. E daqui pra frente ela começa a ficar muito forte. Aí danou-se. Tem que cortar já já. Gente, ó, a gente aperta, ajusta aqui novamente. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu entro aqui dentro do fio, ó. E aqui, ó, eu puxo.
e faço isso aqui, ó. Tá? Depois vai vir o forro aqui. Se você não for usar o forro, por exemplo, para quem só tá adquirindo a videoaula, faça aqui bem rente e use o isqueiro para deixar bem grudadinho aqui, tá? Eu não vou fazer isso daqui, porque eu só vou cortar aqui, ó. Cortei. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Pode fazer bem rente, ó. Eu volto aqui, ó, por cima, ó. Você percebe que como ele é sintético, ele derrete fácil, tá vendo? Aí a gente faz isso, aí pega o miolinho aqui, já tampa o meio, ó. Pronto. Olha que acabamento bacaninha, tá? Lógico que se você fizer sem o forro, você faz mais rente ainda. E com o forro isso aqui depois some, tá? Vamos pra subida, gente? Olha, seguinte. A gente terminou aqui, agora a gente vai fazer com o trabalho correto, tá? Aqui na frente da gente. Aqui, ó, o fio ficou pra cá, certo? Porque a gente trabalhou nas costas dele, puxando o fio ficou aqui. A gente vai passar esse fio novamente lá pra trás, que é ali que a gente vai trabalhar. Então, a gente tira aqui, ó, que aqui, ó, tá vendo? O marcador, a gente vai trabalhar aqui. Vamos colocar aqui já no nosso fio. A gente vai dar uma escondidinha nele, ó. A gente passa ele bem aqui, ó. Fica bem escondido, gente, pode ficar tranquilo. Eu solto aqui o marcador agora, porque eu vou pegar esse fio, vou passar aqui pra frente, pra deixar bem acabadinho, tá vendo? Dá um acabamento bem bacana. Deixa eu soltar mais, ó. Vai ajustando. Eu falo que trabalho tem que ser assim, você vai ajustando, vai você aí fazendo seu trabalho, você vai percebendo o nível que tá. É que você fecha, tá vendo? Ó, que a gente já tem um ponto, tá? A gente vai começar a subida. Como que é a subida, olha? Tá vendo aqui, ó, parece uma correntinha, a gente vai entrar dentro dela, ó. Ó. Tá vendo? Ó. A gente vai entrar dentro dela. Ó como é que vai ficando o trabalho, ó. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Vendo, ó? Ó, esses dois. A gente vai trabalhar dentro dela. Tá? Ó. Exatamente pra isso que a gente faz, ó. Porque, ó, ela fica levantada, ó, percebam. Tá vendo? Ó. E a gente vai fazer isso por todo o círculo, tá? Deixa eu puxar mais aqui. Deixa eu mostrar aqui mais próximo, olha. As duas aqui, ó. Pego os dois lacinhos, não é nem na frente, são os dois, tá? E faz a subida, tá? Eu vou fazer aqui todo o contorno e volto aqui, porque aí a gente vai ter o início da outra carreira, que vai ser... A gente vai manter o ponto baixo centrado, tá? Aí, a gente vem aqui, eu mostro certinho como é que a gente faz essa emenda aqui pra subir. E aí, eu volto aqui, porque depois a gente vai encerrar essa parte aqui, tá bom? Voltamos aqui. Olha aqui, gente. Olha como é que fica a subida. Fica parecendo um pratinho, tá vendo, ó? Ai, fica tão fofo. Ai, eu pareço boba, né? Ó, aqui agora a gente vai começar a nossa próxima carreira pra subida. Sempre com ponto baixo centrado. Gente, é o mesmo esquema na hora que a gente tá fazendo o círculo. Então, percebem aqui, ó, que tem os pontinhos. A gente tem que entrar no meio dele, tá bom? Ó, aqui a gente tem um bem escondidinho, tem que pegar esse aqui, ó. Tá meio apertadinho, porque é o início lá da nossa carreira, olha aqui, ó. Entrou bem no meio. Passa esse fio lá pra trás, tá? Ó, não deixem largo assim, pelo amor de Deus, gente. Senão deixa o trabalho todo torto. Ajusta aqui o que você puder, porque aqui, ó, não teremos aumento, tá? A gente vai trabalhar sempre com ponto baixo, centrado, subindo, só subindo a lateral. A gente não vai ter aumento, tá? E nem diminuição. Então, aqui você pode já ajustar, tá, ó? Pra não abrir. Tenta aqui fazer da melhor maneira possível, tá? Pra não ficar vão.
tá, ó. Pronto. Tá vendo, ó? Parece que tá ficando muito apertado, mas na hora que você vai subir pra juntar com o fio, pra trazer o fio do novelo pra frente, ele dá uma ajustada perfeita, ó. Fizemos o nosso primeiro ponto. Ó, sempre centrado, gente, ó. Ó, vou entrar aqui, ó, nele. E vamos sair lá atrás, ó. Centrado, gente, centrado. Ponto baixo centrado, ela dá essa estrutura, tá vendo, ó? Vai ficando bem firme a peça. Fica bem estruturada. Tá? Prontinho. Se você quiser colocar aqui o marcador no início, pra gente não perder qual que é o nosso primeiro ponto, pode colocar. Eu não vou fazer mais isso aqui, gente, ó, nosso primeiro aqui. Na hora que você encerra, você já percebe que você tem que trabalhar nesse ponto, tá? Eu vou fazer essa carreira aqui, depois eu volto com vocês e já vou alinhar aqui para quantas carreiras vocês precisam fazer, pra ficar certinho o nosso trabalho, tá bom? Bom, pessoas, terminamos aqui essa nossa primeira fase. Vou fazer o acabamento aqui para vocês saberem como que funciona, tá? Olha, nós tivemos 3 carreiras aqui, tá vendo? Tudo em ponto baixo centrado. Fizemos aquela primeira, segunda e a terceira, tá? Parece pequeno? Parece, mas não é, tá? Nós vamos ter aqui uma altura aproximada de 6 centímetros, tá vendo? Só que a gente faz a união das laterais, dos 2 pontos. E aí, ele tem um aumento de mais ou menos 1,5. É o tamanho ideal para esse tipo de peça, tá, gente? Maior do que isso, não fica muito bacana, tá, ó, 10. Fica muito larga. 8, você pode pensar, mas eu ainda acho muito larga, porque depois a gente faz a união aqui, né? Então, eu acho que esse aqui é o tamanho ideal para essa peça. Ela vai ficar aqui com aproximadamente 3 centímetros, tá vendo? 3 centímetros, mais 3 da próxima que vier aqui, são 6. Tá perfeito, tá bom? E a gente vai terminar, encerrar aqui, vou fazer um acabamento aqui, pra vocês perceberem o que que vai acontecer, porque depois a gente vai fazer uma outra peça dessa. A gente precisa de 2 círculos desses, 2 pratos desse, né? A gente corta aqui, ó. Faz um arremate aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa. Pra não desfiar esse fio. Ó, aqui a gente fez o nosso último ponto, tá? A gente vai puxar o fio e aqui a gente vai fazer o nosso acabamento. Você pode fazer com agulha, pode usar uma agulha de tapeçaria. Eu tenho um hábito uso muito agulha de tapeçaria, tá, gente? Eu acho mais fácil. Porque olha como é que a gente faz esse acabamento aqui. A gente puxou o fio aqui, ok? Aqui, ó, a gente vai entrar aqui, não nesse primeiro, ó, no segundo. Vai trazer o fio pra cá, ó, ajustando. E aqui a gente passa ele aqui por dentro. Tá vendo? E aqui a gente fecha a nossa carreira. Olha que acabamento. Isso é acabamento, gente. Vocês podem fazer tanto nesse trabalho como para diversos outros trabalhos que vocês tiverem aqui. Aí, eu venho aqui dentro, tá? E já deixo aqui ele bem ajeitado. Eu não finalizo aqui agora, porque depois a gente vai passar o fio e eu gosto de fazer a união com esse daqui. E aí, sim, fechar o acabamento, tá bom? Ó, deixa ele soltinho aqui. Ficou bem bacana esse prato. A gente vai fazer mais um prato desse, é só você voltar essa aula, começar do início, você faz outro prato desse. Então, são 2 pratos desse. E aí, eu volto para o nosso último módulo, que é da união, tá bom? Penúltimo, na verdade, tá? Nosso penúltimo módulo, que é da união desses 2 pratos. Que tem uma técnica bem específica para isso, tá bom? E aí, nosso último módulo é da fixação do forro, tá certo? E nesse penúltimo, a gente já vai fazer a fixação das meias argolas, que ficam aqui nas laterais, tá certo? E aí, a gente se vê no próximo módulo de união aqui dos 2 pratos. Bom, gente, aqui, voltamos! Temos aqui os nossos 2 pratos, as nossas 2 bolachas, porque fica parecendo uma bolachinha, ó, tá vendo? Olha aqui.
Ó, percebam que ela fica nessa espessura, dá mais ou menos aqui 6 centímetros, tá? Exatamente isso, ó. 6 centímetros. Se você quiser mais larga, eu gosto dela assim. Se você quiser ela mais, né, uma profundidade maior aí na parte interna, é só você aumentar as carreiras aqui, tá? Eu acho que mais uma ou duas aí no máximo, porque acho que além disso não fica legal, tá, gente? Porque agora a gente vai fechar, a gente vai unir esses dois pratos aqui, tá vendo? Agora não se coloca forro, gente, a gente vai colocar forro mesmo depois dela montada. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Ó, aqui, ó, eu deixei e não fechei, tá? Deixei aqui, mas eu não fechei, pode ficar tranquilo. O fio do novelo vai ficar aqui por dentro, tá? Pra gente fazer esse fechamento, o fio do novelo fica aqui por dentro, ó. A gente não passa ele pra cá, não, tá? Ele vai ficar por aqui. E aí, a gente pega... Tenham atenção para o seguinte, ó. Tá vendo aqui por dentro, vocês conseguem enxergar a emenda, certo? Então, aqui tem mais ou menos, ó. Isso aqui fica aparente aqui, porque a gente tá com fio solto, a gente não fez arremate, nem nada disso. Então, o que que acontece? Ainda não vamos arrematar este fio. A gente vai seguir, ó, pra ficar bacaninha, tá, ó. A gente segue essas mesmas emendas que tem aqui, porque aqui de perto dá pra gente perceber. Depois que fecha, isso daqui some, e ainda pra ajudar, vai um tassel aqui, vai a meia argola pra poder fazer, ó, tá vendo? Depois some tudo, então você pode ficar tranquilo. Então, assim, vamos lá. A gente vai pegar esse, deixa essa emenda pra cá. Pega o fio aqui, a gente já vai entrar aqui no próximo, a gente não vai puxar lá pra trás, nem nada disso, porque aqui acabou essa história de fazer emenda invisível. E a gente entra aqui. Maravilha, não vai trazer o fio, a gente vai encaixar já direto. Só que assim, olha, a gente vai trabalhar, aqui a gente pega inteiro, tá? Aqui a gente vai trabalhar só com o fio, tá vendo essa carreirinha? A gente só vai trabalhar com o fio aqui, ó, na parte interna. Tanto de um lado do prato, quanto do outro, tá? A única diferença é nesse primeiro aqui, que a gente vai fazer o fechamento, o acabamento, então a gente entra nele inteiro, tá? E deixa, o fio tá lá pra dentro. Aí, a gente vem aqui nesse fio, aqui, ó, esse ponto baixíssimo aqui da emenda, e pega pela laçada de dentro só, tá vendo? Pega no meio dele, você não pega ele inteiro. Aí, você vem, pega o fio aqui do novelo, caça ele aqui. No começo é meio chatinho, depois fica fácil. Ó, e traz o fio do novelo, passando por todos esses pontos, ó. Tá? Pronto. Passei um. Depois a gente vai ajustar. Aqui não deixe muito apertado, gente. Não faça isso, tá? Porque senão ele, né, retrai todinho esse meio dele. Então, a gente vai fazendo mais larguinho aqui. Aí, tanto faz, você pegar primeiro nessa alcinha desse lado do prato, ou primeiro nessa alça do lado do prato, tanto faz. Eu gosto de pegar aqui, ó, que eu tô pro meu lado, venho aqui no outro, pego o fio do novelo e passo em todos. Ó, já ficou ruim. Não deu certo? Pega nesse aqui de novo, pega lá aqui no outro, passa por dentro do novelo. Passa aqui todinho pra fora, ó, vai fechando. Pego esse aqui, não, o outro, eu gosto de trabalhar com outro. Pega esse aqui pra parte de dentro, pega esse aqui, pega o fio do novelo que tá lá dentro, segurando aqui na sua mão, traz pra fora, passa por dentro de todos os fios, tá? Ó, somente na alça interna. Ó, já tá dando pra ver legal, né? Pego aqui de novo, vai ficar mais ou menos 3 alcinhas aqui na sua agulha, tá vendo? Pega o fio do novelo, você passa pelas 3, ó. Sempre deixando o mais largo possível. Pega aqui o fio do novelo novamente, pega o outro aqui do outro prato,
passa por dentro dos 3, tá? Deixa largo, não deixa apertado essa emenda aqui, tá? Passa por dentro dos 3, ó, repare, tá? Solta, pego esse fio da alcinha pra cá. Ó, gente, as primeiras vai ser difícil, mas é como vocês já sabem, tem que treinar, tá? Deu certo, refaz. O importante é aprender a técnica, tá? Pego o fio aqui de dentro, pego o outro aqui, pego o fio, traço por dentro deles. Olha como é que vai ficando, ó. Tá vendo? Ele vai ajustando certinho, tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão continuando. Eu volto aqui pra falar mais ou menos a medida que é boa da gente deixar aqui aberto, porque a gente não vai fechar o círculo todo, ó. A gente não fecha. Deixa eu reduzir aqui pra vocês verem mais no plano longe, ó. A gente não vai fechar, a gente vai fechar até por aqui, porque vem a abertura do zíper, tá bom? Aí eu volto aqui e falo pra vocês até onde vocês vão fechar e qual a medida ideal aí pra gente deixar pra abertura de zíper, tá bom? Já volto. Bom, gente, continuando aqui, olha, fechamos aqui. Nós vamos deixar aqui uma abertura de aproximadamente, tá? 30 centímetros, tá vendo? Aqui eu fechei, ó. O resto tá tudo bonitinho. Olha que bacana que ele fica. Olha que acabamento legal. Olha. Olha como é que fica. Esse é poliéster, gente, olha. Ele é mais flexível, mas ele, por conta do ponto baixo centrado, fica bem estruturada, tá? Se você quiser aumentar isso daqui, ó, também, a altura aqui, né, a espessura lateral assim, ó, pode aumentar, fica com seu gosto. Aqui você já tem a técnica completa para você elaborar essa peça. Nesses fios aqui, olha, tô dando ideia, gente, vocês podem fazer algumas franjas, deixar ela toda cheia de franjinha, caso você não queira que isso apareça. Coloca umas franjas, fica bem bacana. Deixa eu ver aqui mais ideia. Pendurar uns pompons. Nossa, gente, dá pra fazer muita coisa, tá? É só usar a criatividade. Na verdade, eu vim aqui pra mostrar e fazer a videoaula dessa peça que sai muito, né? É uma queridinha aí de muitas, tanto público jovem quanto público adulto, público intermediário, não importa, tá? Ela é muito bonita, ela fica perfeita para diversas ocasiões, tá? E aqui, ó, a gente vai deixar essa abertura de 30 centímetros. Isso daqui é para colocação do zíper, que já vai sendo colocada quando ele já estiver pronta no forro, tá bom? Na hora da colocação do forro, vocês vão perceber que o zíper já está no forro. Você só encaixa o forro aqui e vem passando costura por toda a volta da peça, tá? E aí fica com um fecho incrível em zíper, tudo mais. Gente, aqui na lateral, vou fazer o seguinte. Tá vendo? Eu ia usar essa cor que é um ouro velho, eu vou mudar, vou usar um dourado. Vai ser um pouquinho menor do que essa daqui, porque eu vou fazer o modelo dessa peça numa alça mais fina, tá? Porque eu gosto bastante dela. Então, eu vou usar uma meia argola menor, uma espessura menor, pra fixar aqui, tá bom? E aqui a gente já vai realizar isso, vou mostrar certinho como a gente faz a fixação aqui. E pode fazer ela completa, pode já colocar aqui na lateral, não tem problema nenhum, tá? Que aí depois a gente vem e coloca o forro, mas aí a gente já fica com a peça pronta. Gente, olha, eu falei que essa aqui é uma peça com forro e com zíper. Se você quiser também passar uma fitinha, fazer qualquer coisa de fechamento aqui, um botãozinho aqui na frente, algo do gênero, um couro que vem com um botão imantado, você passa assim por cima, também pode, ó. Não precisa ser necessariamente com fechamento em zíper, tá? Mas é que essa bolsa foi muito pedida aqui pra nossa videoaula, então eu vou trazer aqui na íntegra, com exceção do forro, né? A não ser pela colocação, dessa maneira. Mas você pode, tem várias maneiras aqui da gente realizar essa peça. Você pode fazer a alça com o próprio fio, tá? Que nem você que adquiriu o kit, você adquiriu o kit completo do curso e com o rolo de 1 quilo, ok? Maravilha. O rolo vai sobrar bastante fio, dá pra fazer em torno de 2
peças, dependendo do que você vai usar aqui de espessura, 2 peças você faz assim de maneira confortável com um rolo de 1 quilo. Olha quanto que você dá pra lucrar, porque uma bolsa dessa, bem trabalhada de acordo com os acessórios que eu vou trazer aqui pra vocês, você consegue vender em torno aí de 250 até 450 reais, se não mais, tá bom? Então, assim, com um rolo, você consegue fazer 2 dessas de 1 quilo e ainda sobra fio, tá? Aí você pode fazer uma alça de mão, uma série de outros itens aí que você pode deixar essa peça bem bacana, tá? A gente aqui vai trabalhar com ela no zíper. Vamos colocar uma alça em couro, uma alça mais fina para deixar ela bem delicada. Você pode também aí fazer uso de uma alça em corrente, que também fica muito bonita. Aí você usa o tom, né, que você desejar. Provavelmente você falou aí comigo que você decidiu se você quis o couro ou se você quis a alça em corrente, né? Então, aí ficou a seu critério. Então, tem várias maneiras aí de você fazer uso de alças nessa bolsa, tá bom? Eu vou trocar só a meia argola aqui, que eu optei agora por usar uma dourada, porque essa cor de fio aqui vai ficar bem com uma dourada. E já volto pra gente colocar aqui, tá bom? Ah, gente, esqueci da gente fazer a medição aqui da circunferência, ó. Olha quanto que ela vai dar de circunferência. 68, tá vendo? 68. Por que que é interessante a gente ver a circunferência? Porque é com a circunferência que a gente vai traçar a medida do tecido. Porque o tecido, ele pega tudo isso daqui, tá vendo? Então, 68 eu já jogo uns 70, já fecho com 70 no comprimento do tecido, tá? E depois eu vejo aqui, ó, tem 6, eu já jogo 8 aqui, ó. Tá certo? Jogo 8, coloco uns 2 porque a gente vai costurar, né? Eu jogo 8 aqui de espessura desse fio. Só que ele é feito em 2 etapas, essa parte, tá? Então, eu tenho essa etapa, que ele é inteiro, fechado, tá? E tem essa etapa que vem a fixação do zíper. Então, o que eu faço? Eu faço a primeira fixação do zíper, depois eu faço essa outra fixação embaixo que não tem abertura alguma e uno as laterais, tá vendo? Eu faço essa união, vai ficar bem aqui por dentro, bem no cantinho essa união, que é onde vai ter o zíper separadinho. Então, eu faço em 3 etapas, tá? Então, primeiro eu faço 2 círculos nessa medida de 20 centímetros de diâmetro. Depois, eu venho com essa lateral de tecido com 70 centímetros e aí eu faço o quê? A divisão. Porque se eu tenho de abertura de zíper 70 centímetros, eu pego um pedaço do tecido de mais ou menos 32, eu sempre coloco 1 centímetro para os lados quando a gente tá falando de costura, porque a gente tem as emendas, e faço a colocação do zíper. Aí, eu tenho o outro lado, né, de 60, aí eu tenho outro lado que tem mais ou menos uns 40 centímetros, ó, exatamente isso, ó, 38, coloco mais 2, 40 centímetros, que eu faço inteira, porque não tem o zíper. Aí, eu costuro primeiro esse meio, tá? Depois eu explico com forro aqui prontinho pra vocês. Eu faço esse meio, e aí eu venho unindo os círculos, tá? Dos 2 lados, tá bom? É um forro um tanto quanto chatinho pra ser feito, mas assim, é o hábito, a prática me deu essa facilidade hoje, eu faço muito rápido esse tipo de forro. Mas a colocação é bem fácil, aí vocês vão entender. Então, na verdade, eu vou dar dicas, assim, de como vocês podem realizar esse forro, tá? Algumas diquinhas, já com ele pronto, eu vou falar mais ou menos com que maneira, qual o molde, né? Como é que você já tem um molde, é bom você já preparar um molde, já tem um molde para essas peças pra gente, tanto pra caixa quanto pro forro, tudo. Então, fica mais fácil de trabalhar assim. Gente, já finalizei aqui, e a gente vai fazer a fixação dessas peças aqui, ok? A gente tem 2 formas de fazer. A gente pode simplesmente pegar um pedacinho de couro e fixar aqui com rebite, mas eu não gosto tanto, fica muito bonito, mas ele tem que ser pro lado de fora.
não tem que passar pro lado de dentro, porque você precisa fechar aqui certinho. Mas dá pra fazer também, mas não é esse o caso aqui, porque a grande maioria aqui não vai ter um balancinho, não vai ter uma tesoura de corte e tudo mais. Nossa, gente, agora que eu percebi, eu tirei meu anel, acho que a gente vai gravando aqui em módulo, né? E não sei onde eu enfiei. Pois acho. Paciência. E a gente vai fazer a colocação mais simples aqui, que vai servir pra todo mundo, tá bom? Então, a gente vai pegar, mais ou menos, tá aqui, eu deixei aqui pra gente não escapar, só isso, tá? Pega aí deixa eu ver. Que a gente vai trabalhar com a agulha de tapeçaria, tá vendo, ó? Ou você pode também trabalhar com a sua agulha de crochê, se você não tiver. Você vai puxando, pega uma agulha menor do que essas de 5 e vai fazendo esse trabalho que eu vou demonstrar agora. Mas eu já vou lá e já trabalho com a agulha de tapeçaria. Deixa eu ver quanto que vai ter de medida aqui, mais ou menos. Pode ser uns 40, acho que uns 40 centímetros aqui, tá? De sobra de fio aqui, pra gente fazer esse arremate. Aí a gente puxa tudo, tá vendo, ó? Puxou tudo. Faz aquele arremate que eu falei pra vocês, tá? Ó. Maravilha, pronto. Depois a gente faz outro lá dentro da peça. A gente vem aqui com a nossa agulha de tapeçaria. Gente, eu preciso até de outro, olha, eu fui passar uma vez, eu não sei o que eu fui passar, que eu até entortei ela, gente, olha. Tô doida atrás de outra. Ó, troquei por uma dourada. Essa aqui acho que tem 1,5, mais ou menos, 15 milímetros. E aqui, ó, a gente já vai fixar ela. Eu já uso assim, depois eu subo com ela aqui pra cima, não tem problema. Mas já deixo ela bem presa aqui. Olha, percebam que aqui a gente já fez o arremate, tá? E aqui, ó, eu não vou explicar muito em detalhes, porque eu acho que você também precisa aí. E eu entro aqui, ó. Tá vendo? Passo por dentro desse, pra fechar, não ficar aberto. Ó, fechou. E aqui eu já venho dentro da meia argola, já passo com o fio, tá vendo? Ó, já travei ele. Então, eu trabalho com um na lateral, aí eu venho com outro ponto aqui no meio. Gente, parece bobeira, né? Mas eu acho que, assim, um arremate bem feito, com acabamento bem feito, olha, faz toda a diferença, tá? Um no meio e um outro na outra lateral, tá? Ó. Ixi, peraí que eu ia fazer errado. Tem que passar aqui por dentro, tá vendo? Peraí que às vezes pega um fio. Calma. Um pouquinho mais chato, mas ó, fechei com essa. Aí aqui por dentro novamente, eu pego aqui, ó. Deixa eu ver se tá, ó, tá muito lá pra baixo, tá vendo, ó? Quando eu pego aqui com fio, então eu tenho que vir nesse aqui de cima. Sou bem chata, gente, meio metódica com esse acabamento aqui, ó. Peraí, vem aqui por fora, eu já dou uma abertura aqui, ó. Fica mais fácil, pronto, tá vendo? Ó, 3, e venho aqui por dentro novamente, ó. Você pode deixar assim, mas eu gosto de cobrir tudo, tá? Então, eu vou fazer mais um aqui pra cobrir. Vou aqui no meio novamente e depois vou cobrir do outro lado também. Fica mais ou menos uns 6 pontos aqui, tá? Eu gosto de fazer isso pra deixar ela bem firme, não ficar aparente aqui. Mas se você quiser deixar assim, que é mais rápido, é mais simples, não tem problema, tá? Então, eu cubro aqui esses cantinhos depois, fazendo sempre essa costura. Eu pego aqui por dentro, ó, peraí que aqui já entrou. Vou voltar aqui, ó.
Eita. Aí. Pronto. Porque agora eu tô voltando, né? Não vim de lá pra cá, agora eu vim daqui e vou pra lá. Pode apertar, deixa bem firme, tá? Ó, e passo aqui por dentro novamente. Ó, já vai fechando. Aí, novamente, ó. Pego aqui no centro, tá? E fecho. Aqui. Se você quiser passar, ó, porque tá vendo, ó? Ficou meio abertinho esse ponto, não deixa. Faz um jeito aqui que você passa por cima dele pra trazer ele pra fechar ele, tá vendo? Só que você não vai passar por fora. Aí você vem aqui na lateral, ó lá, dá pra fazer, gente. Dá, sempre tem um jeito. Ó. Ó, fechei. Percebam, viu? Aí eu venho aqui no osso último. Ó, não. Saiu fora, mas a gente vai passar aqui por dentro, tá? E fecho aqui também, ó. Viu como ficou? Bem... Aí você sobe aqui, ó. Ficou bem fechadinho, tá vendo? Ó, bem fechadinho. É isso. Ó, eu coloquei 40 centímetros, gente, ó. Acho que 20 dá, tá? Pra fazer isso. Sobrou uma boa parcela. Eu acho que 20 centímetros dá pra você fazer isso aqui. Tá bom? Aí aqui dentro a gente vem... Pode virar o trabalho, fique tranquilo. Ó, rematou, apertou bem. Nossa, a câmera caindo de novo. Ó, arrematou bem. Vem aqui por dentro, tenta se distanciar ao máximo aqui dessa entrada do fechamento, porque depois a gente vai passar a costura. E se tiver assim, fica ruim, né? Bem ruim pra poder passar a linha e tudo mais. Então, a gente faz o acabamento bem lá pra parte interna, que não vai ter costura. E tá tudo certo. Tá? Ó, bom, de qualquer maneira, pra garantir aí, usa aí os 40 centímetros que eu falei pra vocês, porque depois tem que vir aqui pra dentro, ó. E fazer esse arremate aí, né? Então, acho que fica mais garantido sobrar do que faltar. Gente, não estranhe que eu tô aqui amassando a peça e tudo mais. Fique tranquilas, porque esse fio, ele volta. Eu falo, ele volta. É porque ele volta mesmo, gente. Ele é muito flexível. Você amassa ele assim, ó. Pronto. Ó, fechei aqui. Ajusto. Aperto bem. Tá? Venho com a tesoura aqui. Não precisa ser muito rente, não. Ó. Se você não quiser deixar. Ou então você já faz aqui, ó. Vê se tá dando pra ver. Acho que tá, né? Ó. Deixo meio que rente aqui. Pra gente fazer aquele acabamento que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó. Não tem problema. Nossa, quase que eu queimo o dedo. Tome cuidado, tá, gente? Eu queimo direto no dedo. Eu tento deixar ele assim, ó. Que aí eu venho aqui. Fica bem arrematado. Ó, ela entorta todinha. Aí depois você vem aqui, ó. E ajusta. Tá bom? Sem problema. Olha como que ficou. Muito bonito esse fio. Ó. Acabamento perfeito. Façam o mesmo desse lado também, tá? Pegue mais ou menos aí um pedaço de 40 centímetros de fio, tá? Eu acho que é o ideal, gente. Sobrou isso daqui, mas vocês perceberam que eu fui. Então, se pegar uns 35 também, tá válido, tá bom? Pega uns 35 centímetros aí, 30 de fio. Vocês conseguem fazer aqui a lateral com a fixação da minha argola, tá bom? Bom, a gente terminou aqui essa nossa
etapa principal. E agora a gente vai pro forro, tá? No próximo módulo, eu vou te mostrar o forro já pronto, tá? Porque a ideia não é mostrar detalhes de como se faz o forro. Nem todo mundo tem uma máquina. Então, a ideia é te possibilitar, caso você tenha uma máquina, fazer o forro com as dicas que eu vou dar aqui, tá? Já com ele pronto, né? Porque se você já tem o hábito de fazer peças em forro, você já vai entender fácil aí e tudo mais, tá? Mas nossa ideia aqui não é te dar o passo a passo do forro. Vou te dar dicas de como você providenciar um forro adequado para uma peça dessa, tá bom? Então, de olho aí no nosso próximo e último módulo, que aí a gente deixa a peça prontinha, mostro ela com os dois tipos de alças, como ela muda, como dá uma outra ideia. Vou mostrar também aqui o acessório que pode ser colocado. Você pode colocar um chaveiro na lateral. Aqui a gente tem um tassel, tá? Então, a gente vai colocar um tassel aqui. Você pode colocar dos dois lados, não tem problema. Você pode fazer as franjas aqui embaixo. Várias dicas para essa peça. Então, assim, é uma peça muito versátil. E é o que eu falei. Vocês podem usar o forro com fechamento e zíper. Vocês podem só passar aqui uma fita com botão imantado, que aí você tem uma bolsa perfeita, tá? E você pode fazer com essas alças que eu falei. Ou, então, na hora que vocês finalizarem aqui... Lembra que a gente finalizou aqui? Eu não tive que cortar e arrematar? Em vez de fazer isso, puxa a alça no tamanho que você quiser. Faz mais ou menos aí 1,20 m de alça. Vem aqui do outro lado e fixa. Fica uma bolsa que você não precisa de muitos acessórios, gente, tá? Não vai precisar aí da alça em couro, nem alça de tecido. Você pode usar com o próprio fio. É o que eu falei, um rolo desse de 1 kg. Se você pegou o kit, vai dar tranquilamente aí com sobra de você fazer 2 alças dessa, tá bom? Até o nosso último módulo. Olha eu aqui de volta, gente. Vocês devem estar estranhando, porque essa peça não era que estava no início do módulo? Não, gente, não estava no início do módulo. É que durante as gravações eu tive que interromper por outros motivos, porque eu vou fazendo, vou editando, vou fazendo, vou editando. E aí, nesse processo, eu tive umas questões aí, meio que pessoais para serem resolvidas, e aquela peça já era uma encomenda, então eu já tive que enviar e não tive oportunidade de terminar com a mesma peça. Bom, vocês acompanharam no módulo que aquela é uma peça trabalhada com fio náutico em poliéster, que deixa a peça muito mais macia, muito mais gostosa de ser trabalhada. Esta peça aqui em especial também é uma peça que logo mais está na mão da cliente. Mas, ao contrário daquela peça, porque a pessoa queria exatamente esta cor e eu tive dificuldade, eu apresentei um outro material para ela, que é o náutico, tá? Então, também tenho esse jogo de cintura de apresentar novidades para clientes de vocês, né? Se alguém estiver já fazendo curso aqui com a intenção de fazer isso, trabalhar com venda, empreender neste ramo, já adianto para vocês que essa peça aqui, ela é coringa para você trabalhar com esses dois tipos de fios, tá bom? O fio náutico, tanto em poliéster quanto em polipropileno, que é esta peça aqui. Ela fica tão estruturada quanto, tá? Até mesmo um pouquinho mais, porque ela é mais rígida. Ela não tem nenhum tipo de maciez, porque ela é polipropileno puro, tá? E deixa ela um pouco. Ela é um pouquinho mais ruinzinha de trabalhar. Gente, é chatinha de trabalhar ela, porque assim, por conta dela não ter maciez alguma, às vezes você faz um pouco de esforço aí na mão. Ela é difícil de virar, tá vendo? Na hora de fazer a fixação do forro aqui também, é um pouquinho mais chatinha, você tem que usar uma agulha um pouco mais grossa, esse tipo de situação. Mas assim, são os dois materiais que te dão liberdade de trabalhar com essa peça, tá bom? Vocês perceberam que eu fiz aqui um carinho também, com um pezinho, tá? Vocês usem a imaginação de vocês, gente. Usem, tem muita coisa para ser feita. Dá pra fazer um tasselzinho aqui depois, tá bom? Depois eu venho e mostro o tassel pra vocês também. Dá pra fazer muita coisa. Aqui, gente, eu já fixei uma meia argola, tá certo? Ó, vou fixar a outra pra vocês e depois eu venho com o forro. O forro, como eu já havia dito pra vocês,
Eu não faço aqui a demonstração de como fazer a costura, o passo a passo de forro, tá, gente? Porque nem todo mundo tem máquina de costura, zíper, como é o caso dessa peça, então fica muito difícil trabalhar. Como a gente trabalha com 2 tipos de cursos, que é aquele que a gente envia o kit e que vai o forro prontinho, eu dou a dica de como você fixá-lo. Somente. E falo de como mais ou menos é feita a construção do forro, mas eu não vou mostrar passo a passo aqui. Então, se... Nossa, gente, tem um cachorro latindo no fundo. Perdão, mas é assim. Agora vai passar um helicóptero. Eu não sei o que acontece, né? Porque eu estou gravando este vídeo num domingo, por volta de 7 horas. E resolveu passar avião, helicóptero, já passou tudo aqui. Tô tentando. Vamos dar uma pausa antes de eu falar. Peraí, o cachorro acho que latiu pro avião. Bom, vamos lá. Então, assim, eu vou te dar umas dicas de como fazer a construção desse forro, mas eu vou mostrar passo a passo. E dou a dica de como você encaixa ele aqui, tá bom? Muito facinho também. Mas vamos aqui, a fixação da meia argola. Vamos, que tá acabando. Bom, gente, lembrem que a gente deixou, né, um pedaço de fio nesses acabamentos aqui, ó. Deixamos esse pedaço para a fixação da nossa meia argola. A gente vai fixar aqui na altura que nós desejamos, que é bem aqui nessa abertura, porque aqui vai o encaixe do forro com o zíper, tá? Então, a gente fixa aqui. Gente, tome muito cuidado com essa parte. Faça um trabalho bem acabado, vai, né? Tenta fazer uma fixação boa. Olha como esse fio, ele é mais rígido de se trabalhar. Né? Tenta ter essa atenção aqui, porque, gente... é o trabalho, a qualidade do seu trabalho vai estar nesses detalhes, tá bom? Verdade seja dita, é assim que funciona, tá? Ó. É nesses detalhezinhos aqui que você vai fidelizar seus clientes, que sua peça não vai ser mais comparada com outras, porque já vão saber da qualidade do seu trabalho, tá? Isso é muito importante. Vou fixar aqui o meio. Como é que eu faço a fixação aqui, gente? Peraí. Olha como ele é chatinho. É paciência, né, gente? O cliente pede, a gente faz. O bom é que vocês estão recebendo aí, vendo, tendo a oportunidade de ver como é que funciona essa peça com os 2 tipos de fios. Gente, fixar uma meia argola assim, tá legal? Olha a diferença dessa aqui, ó. Olhem que acabamento. Gente, aqui vai a alça. Ela fica sendo puxada aqui. Então, assim, tem que ter cuidado na hora de fixar essa meia argola. Não tá, né, legal, né, gente? Verdade seja dita. Então, a gente faz o meio e eu venho depois aqui para as laterais, que aqui eu melhoro a fixação da peça. Ó. Ó como ela já vai moldando muito bem aqui. Tá? Tente, né, trabalhar aqui para poder também esconder, né, o metal, né? Essa parte da ferragem. Eu não gosto que ela fique muito exposta, não, pra falar a verdade, viu? Agora eu venho pra outra banda aqui, ó. Ó, todo cuidado pra dar um melhor acabamento. Eu acho isso muito importante, tá? Eu acho que isso dá muita diferença. E, de fato, as pessoas só vão começar a perceber isso após verificarem que compraram uma outra peça mais baratinha, né, gente? E, infelizmente, deixou a desejar. Paciência. Aí, quando ela perceber que, poxa, o acabamento daquela pessoa tava melhor, né? Você aí, Luciana, você Mirella, você Joana, tô dando um monte de nome aqui, gente. Você Vanessa, minha xará.
vai perceber, ó, ele engancha aqui, que ter um bom acabamento faz toda a diferença. Gente, vocês verem aqui que vocês estão vendo certinho. Ai, gente, até sou, sabia? Ó, flexibilidade zero aqui. Mas é uma peça que te dá liberdade pra trabalhar com esses dois fios, tá? Ó, bem fixadinho, tá? Bem móvel aqui. Maravilha. Agora a gente vai dar um acabamento, né? Ó, tem que entortar bem, gente, que ela é dura. Então, eu passo aqui por dentro. Deixa eu aproximar pra ver se vocês conseguem acompanhar melhor, tá? Ó. Eu passo aqui por dentro e tento descer um pouquinho, não ficar tão perto dessa abertura, porque nós vamos fixar o forro e aí a linha, se ficar muito aqui, um bolinho aqui de emenda, né, de acabamento, de arremate, na verdade, fica ruim de costurar o forro, tá? Então, a gente desce um pouquinho aqui, deixa essa parte aqui da ponta, que o forro vai ficar bem justinho aqui, então é mais fácil, tá bom? Ó, eu acabo aqui. E maravilha, tá? Ixi, quase que eu derrubei aqui a câmera. Aí. Corto aqui meio rente, tá? Um pouquinho perto, nem tanto. Para o fio. Isqueirinho básico, gente. Isqueirinho básico. Pra fazer o arremate. Não coloca a mão rápido. Já me queimei várias vezes. Então, toma cuidado. E aí, você arremata aqui, ó. Ó o acabamento. Tô com essa peça prontinha. Prontinha, 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 prontinha. Tá? Vou aqui diminuir aqui o tamanho. Maravilha, acho que agora deu. Tá? Olha aqui, ó. Tá aqui o ladinho, maravilha. E agora eu vou mostrar pra vocês o forro, tá bom? Pra que vocês tenham uma ideia aí de como ele é trabalhado. E aí eu já mostro a fixação dele como é feita, tá bom? Já volto com vocês. Vamos aqui, gente. Bom, tá aqui prontinha, né? Dá vontade até de usar ela assim, só passar um cordãozinho, né, gente? Mas não é esse o objetivo aqui. Nós teremos aqui ainda mais alguns bônus. Então, vou mostrar pra vocês o bônus do forro, tá? Que eu não ensino a confecção passo a passo, gente. Eu dou dica de como você realiza um forro pra essa peça, tá bom? E por isso que eu envio como bônus. Muitas pessoas não têm máquina de costura. Por isso eu dou a opção da pessoa também comprar o kit, porque ela recebe forro pronto, tá? A medida padrão. Por isso que eu falo assim da medida, para vocês se atentarem à medida. Porque às vezes você tem mais pressão na mão, outras menos, e vai dar diferença. Tá bom? Então, se atentem a diminuir as carreiras ou aumentá-las dependendo da pressão que você faz na mão, porque o kit é fornecido de maneira padrão, tá bom? Essa daqui deu 1 centímetro a mais, por quê? Porque ela é uma peça que foi a pedido da cliente, ela foi num outro material, que eu já expliquei pra vocês que esse aqui é o fio náutico em polipropileno. E aí, por ele ser mais rígido, acaba dando essa diferença. Porque senão ele vai ficar ou muito maior ou muito menor. Porque tem pouca flexibilidade esse tipo de fio, tá bom? E, então, vamos lá. O que que a gente vai usar pro forro? Tesoura, uma linha. Tentem usar a linha mais próxima possível do tom do fio que você está usando, tá bom? Ó, porque a gente passa por dentro. Se possível, procure uma agulha um pouco mais forte, firme, ela é um pouco mais longa e ela é um pouquinho mais grossa. Porque
Nesse caso, este fio, o poliéster, vocês não vão ter muito problema com isso. Então, qualquer agulha serve, porque ele é um fio bem macio. Este fio em especial, ele é muito rígido, então eu preciso de uma agulha forte para passar a linha, tá bom? Vamos deixar aqui a nossa pecinha de lado, vou mostrar para vocês como funciona o forro. A gente constrói esse forro, gente, em 4 etapas, tá? Uma se limita à nossa circunferência, 21 centímetros. Então, você vai cortar 2 círculos do tecido apropriado para sua peça, ó. E vai fazer 2 círculos com essa mesma medida. Quer colocar um pouquinho a mais? Coloca meio, mas não se preocupe, gente, porque a parte interna é menor. Então, essas costuras que ficam aqui vão se encaixar perfeitamente lá dentro, tá bom? Então, construímos 2 círculos. E aqui nós vamos construir a circunferência, que ela é feita em 2 etapas. Esta peça aqui tem 70 centímetros, tá? Ó, no total. 70 centímetros. Ah, já dividi, fica 35, 35, tá tudo certo e a gente faz... Não, não tá, gente, tá? A abertura, ela não fica no meio da peça, ela fica ela é um pouquinho menor, ela é coisa de 35. Então, normalmente, ela tem 35 aqui, ó. Eu coloco 35 porque a gente precisa colocar um pouco mais, ó. Tá vendo? Ela tem 32 a abertura. E a parte que tá abaixo, que tá toda fechada, ó, aqui, ó, tem praticamente 40. Então, percebam, não é o mesmo tamanho. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão cortar um pedaço, aqui sim, aqui vocês têm que deixar tecido sobrando, tá? Tem 32, eu faço ela com 35, tá? Então, eu pego uma fita, que é essa fita aqui, tá? Corto ela na altura necessária. Qual que é a altura necessária, gente? Aqui, ó, a altura da bolsa, ela tem 6, 7, pode colocar 7, tá vendo, ó? É a altura. Então, aqui, ó, a largura desse cantinho, dessa parte, ela tem que ter 7 também. Coloca um pouco mais, coloca 8, porque a gente tem costura dos 2 lados, tá? E aí, a gente faz aqui o encaixe do zíper. Não se esqueçam. O zíper, a parte de abrir e fechar, fica junto com a parte interna do forro, tá? Vou mostrar pra vocês por quê. E a parte de dentro do zíper fica aqui, ó. Ó como que tá bem acabado. Olha como ficou bonitinho esse forro. É incrível, tá? Esta peça aqui, em especial, acabou não tendo o bolso interno, porque a gente às vezes corre esse risco, tá, gente? Tem um forro perfeito pra peça, mas aí acaba o forro e aí a gente conversa, fala com a cliente, tá? Ele vai ser o bolso interno porque acabou o forro, eu não tive uma sobra, né, boa pra poder fazer um bolsinho interno, tá bom? E é lógico, né? Aumenta, diminui o custo, mas sempre conversem. Como a peça é trabalhada de maneira manual, às vezes ela não faz diferença pra ela. Então, assim, conversa, pergunta, isso facilita muito a negociação, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Ela foi toda construída, aqui a gente vai fazer o quê? A fixação. Ó, vocês coloquem ela lá dentro. Ajeite bonitinho, garota. Ó, ajeite. Depois vai vir o tassel aqui também. E aí, eu vou ver o que nós iremos fazer com esse tassel. Eu deixo um pouquinho, tá, gente? Olha, eu subo um pouquinho com ele. Eu deixo sempre um pouquinho o pedaço do zíper um pouco mais pra dentro, tá? Por quê? Porque senão dá trabalho aqui na hora da gente fechar, porque sobe o fio, tá? Ó. Tá? Ó, fixou aqui. A gente deixa um pouquinho mais lá pra baixo, tem que acertar aqui um pouquinho. Deixa aqui. Ó como que fixou, tá? Enquanto eu estiver trabalhando um lado, o outro vai repuxar mesmo. Então, façam o seguinte. Já faz aqui um lado. O que eu peço muito? O lado que você iniciar aqui, olha. Coloque ou por dentro ou por fora, tanto faz.
um alfinete. Aí o lado aqui também, coloca o outro nas pontas, tá? E vai colocando, vai fixando. Por quê, gente? São dois lados pra se trabalhar. Então, aí você faz um lado, e aí o outro lado não dá o tamanho certo pro fechamento do zíper, que aí fica repuxando. Então, façam isso, tá? Coloque um alfinete para poder deixar ela certinha, igual de um lado e do outro, tá? E isso é que vai dar um bom acabamento. Olha como é que ela ficou. Olha como é que ela ficou, gente. Não esqueçam, tá? O zíper fica aqui pro lado de fora. Ah, eu faço isso às vezes, tá, gente? Na correria de querer fazer o forro. Tá certo? E aqui a gente vai trabalhando com a linha, tá? Ó. E vai fazendo o que que vocês normalmente precisam fazer. Esconder. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Passou com a linha, né? Vim aqui por dentro. Aqui não se preocupem, tá? Ó. Fica bem escondidinho, não vai aparecer. Ai, peraí. Fica bem escondido, não aparece. Então, não se preocupam com isso aqui na parte interna, porque não dá pra ver. Por isso que eu falo pra usar a linha no mesmo tom do zíper e da bolsa, pra não ter esse tipo de problema, tá bom? Então, na medida que vocês forem passar aqui, ó. Ó. Tô vindo com o fio, eu venho no outro e venho aqui por dentro. Tentem trabalhar dentro, aqui, ó, nesses cantinhos, tá vendo? Porque vocês mantêm a linha, né? A linha do qual você tá trabalhando aqui, ó, a distância pro zíper. Não peguem muito perto aqui do zíper, tenta manter uma distância aqui, porque senão ele vai enroscar o zíper na hora de subir, tá vendo? Se preocupem com isso. Vai enroscar e vai dar problema na hora de fechar, tá? E vão fazendo isso. Pá. Passando. Deem um bom acabamento aqui. Tente esconder ao máximo aqui, ó. Dentro do próprio... No cantinho aqui, ó. Esconde aqui o arremate no cantinho do zíper, tá bom? Ó, por que que eu peço um pouco maior? Não tem problema, o zíper tá lá pra dentro e tudo mais, mas eu não corro risco de, se for menor, ele sobe e fica aparecendo o forro aqui, ó. Porque aqui não é pra aparecer o forro aqui, ó. Aqui é pra aparecer o zíper, tá? Então, é melhor que o zíper seja um pouco maior e fique lá pra dentro. Tá certo? Eu vou fazer aqui, vou costurar o forro, uma diquinha básica que eu mandei pra vocês. E depois eu volto aqui com vocês, só pra mostrar o tassel, tá bom? Que aqui eu vou decidir ainda se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui, não importa, tá bom? Aí eu venho com a alça também, tudo prontinho, e mostro o tassel, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, voltamos aqui, ó, já tá prontinha. Olha que bacana, né? Como eu havia mostrado lá no outro vídeo. Olha como ficou boa. Agora já tá fixado o forro. Olha aqui, não aparece absolutamente nada por conta do fio. Olha a parte interna. O acabamento fica perfeito, tá bom? Gente, esse é o tassel, que eu vou dar a dica aqui de como vocês realizarem. É necessário ter esses acessórios. Por isso que no kit eu já envio ele pronto, tá? Porque existem, principalmente tem a cola, que não dá para enviar junto, então eu tenho que enviar, quem adquire o kit, eu tenho que enviar isso aqui pronto, tá bom? Mas eu vou dar dica aqui de como você pode preparar este tassel, tá bom? Tem os tasséis que não tem nenhum tipo de ferragem, mas eu acho que para deixar a peça mais valorizada, eu acho interessante fazer com esta ferragem aqui, ou então, ao invés de fazer só o tassel, tá? Mas tem outras dicas também, mas aí vocês podem acompanhar lá no YouTube mesmo, aqui, né, lá... que eu lanço esses vídeos gratuitamente lá também, aí fica fácil para acompanhar, tá bom? Tem umas dicas bacaninhas de fazer acabamento para tassel também. Ó, isso aqui vai ficar fixado no zíper, fica fácil para abrir e fechar, e você pode colocar aqui também na lateral, tá? Essa peça já tá aqui com as alças prontas, são alças removíveis, tá bom? E ela é regulável, então ficou bem bacana esta peça, tá? Vou aqui dar a dica de como a gente realiza esse tassel. Antes de mais nada, vocês vão precisar deste terminal tassel. Vai precisar de um elo aqui para poder ligar o mosquetão, esse aqui, ao
terminal tassel, tá bom? Vai precisar de um alicate para poder abrir e depois fechar. Vai precisar do isqueiro para dar acabamento aqui nas pontas. E eu vou fazer rapidinho. Ah, gente, peraí. E vou precisar também de uma cola. Eu oriento sempre essa Tec Bond, tá? Com viscosidade alta. Porque não é bom que seja muito líquida, não, tá bom? Então, você pode encontrar aí perto também. Que é para colar os fios aqui do fio náutico aqui dentro. Só que antes, eu vou dar uma diquinha, tá? Faça aí uma medida padrão para a altura que você deseja. Faça uma quantidade que caiba aqui dentro. Vai vir som de carro passando agora na rua. Calma, hein? Foi embora. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como a gente faz encaixe. Então, faça uma quantidade de acordo com o tamanho do seu terminal tassel aí, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo. Como que a gente faz primeiro, eu acho que para facilitar o trabalho de todo mundo, o seu trabalho aí principalmente. Você vai usar o isqueiro e já vai colar um no outro, tá vendo? E aqui você já vai juntando de acordo com as quantidades que você possui. Ó aqui, ó. Aí a gente, cuidado para não queimar o dedo. Tá? Ó. Ficou coladinho, você faz a quantidade que você precisa. Terminou, dá um acabamento, porque solta, gente. Eu vejo muita gente fazer tassel e esse fio ele solta. Vou mostrar, essa aqui eu posso destruir. Olha aqui, ó. Com o tempo, olha o que que vai acontecer se você não fazer a queima. Isso aqui, tá? Então, faça aqui, ó, o acabamento com isqueiro. É só fazer isso, tá? Os fios mais escuros é mais fácil. Os mais claros, tomem cuidado pra não ficar preto. Então, tem que passar muito rápido. Bom, continuando aqui, gente. O problema de armazenamento. Vou deixar aqui pertinho, olha. Colou. E como eu falei, acabamento é necessário para não ocorrer isto, tá bom? Precisa. Tomem cuidado com os fios claros para não escurecer muito a ponta e ficar feio. Os fios escuros fica mais fácil. Aqui, gente, a gente joga a cola aqui dentro, tá bom? É que acabou, não vou poder fazer um exemplo aqui para vocês, é só uma dica mesmo. Junte todo e coloque lá dentro com a cola, tá bom? Dá um tempinho, leva um tempinho, é rápido, mas leva um tempinho. Colou tudo, fica desse jeito, não solta mais, tá? E olha, depois tentem organizar essa ponta, deixar o mais retinho possível. E depois faz esse acabamento que eu falei pra vocês. Tá bom, meus amores? É isso daí. Terminou os nossos módulos, tem esses bônus, tem os outros módulos. Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante bolsas. E eu tô aqui à disposição pra sanar qualquer dúvida de vocês, tá bom?